Ela entrou molhada da chuva, com o corpo trêmulo e os olhos firmes, sem imaginar quem a esperava do outro lado da porta. Ele, acostumado ao controle, sentiu o próprio ar mudar quando a viu pela primeira vez. O silêncio entre eles era mais erótico do que qualquer palavra dita. E antes mesmo de abrir a boca, ela já havia despertado nele algo que ele tentava enterrar há anos. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Lembre de nos contar de onde está assistindo. A chuva caia impiedosa sobre o Morumbi, bairro nobre de São Paulo, enquanto Vitória Alves corria com sua pasta de currículo protegida dentro da bolsa de pano. 20 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo simples, olhar determinado apesar das profundas olheiras que denunciavam as noites em claro ao lado da mãe adoentada. Desde os 15, quando seu pai abandonara a família, ela se tornou o esteio de casa. O dinheiro que ganhava como diarista mal cobria os remédios de Dona Zélia e os materiais escolares do irmão caçula, Mateus. A oferta de emprego como empregada doméstica, fixa na mansão do empresário Lucas Moreira, representava mais que um trabalho. Era a chance de finalmente sair do aperto financeiro que sufocava sua família há anos. O salário oferecido era quase o dobro do que conseguia como diarista. "Tô atrasada, meu Deus", murmurou enquanto checava o relógio barato no pulso e apressava o passo em direção ao portão imponente que marcava o número 1580 da avenida. Pelo interfone, anunciou-se ofegante: "Boa tarde, sou Vitória Alves. Vim para a entrevista de emprego." O imenso portão negro deslizou em silêncio, revelando jardins exuberantes que pareciam saídos de uma revista de decoração. A jovem sentiu o coração apertar. Em seus 20 anos de vida na periferia de Paraisópolis, nunca havia pisado em lugar tão opulento. Uma casa principal com linhas modernas de concreto aparente e vidro se destacava ao fundo, imponente e fria como uma sentença. Seguiu pelo caminho de pedra, observando cada detalhe com a sensação incômoda de que não pertencia àquele cenário. Ao chegar à porta principal, uma senhora de cabelos grisalhos e postura rígida a recebeu com um olhar avaliador. "Dona Regina, governanta, você está 10 minutos atrasada", disse secamente, consultando o relógio de pulso. "Siga-me." Vitória engoliu a explicação sobre o atraso do ônibus e apenas assentiu, seguindo a mulher pelos corredores impecáveis da mansão. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo tilintar de suas sandálias gastas contra o mármore polido. "Espere aqui", ordenou Regina, indicando uma cadeira solitária em um corredor. "O senhor Moreira está em uma reunião importante. Enquanto isso, leia o manual de conduta da casa." Vitória aceitou o pequeno livro encadernado em couro, sentindo as mãos tremerem levemente. Era um documento extenso, com regras minuciosas sobre como se comportar, o que vestir, como falar e, principalmente, sobre a discrição absoluta exigida de todos os funcionários. 1 hora se passou. Em seguida, outra. A jovem já havia decorado praticamente todo o manual quando Regina reapareceu, ainda mais séria. "O senhor Moreira decidiu entrevistá-la pessoalmente. Algo incomum, devo dizer", informou com uma pontada de desdém. "Siga-me até o escritório e lembre-se. Olhe para baixo quando ele falar. Responda apenas o necessário e jamais, em hipótese alguma, faça perguntas pessoais." O escritório era um ambiente intimidador, com estantes de livros do chão ao teto, obras de arte contemporânea e uma vista panorâmica da cidade que se estendia cinzenta sob a chuva. Sentado atrás de uma mesa de madeira escura estava Lucas Moreira, o homem mais poderoso do mercado imobiliário de São Paulo. Aos 39 anos, carregava no rosto uma beleza severa, marcada por olhos negros penetrantes e maxilar definido. Uma barba perfeitamente aparada emoldurava lábios finos que raramente sorriam. Os jornais o chamavam de o imperador do concreto, não apenas por seu império de construções, mas pela frieza calculista com que conduzia os negócios. "Senhor Moreira, esta é a candidata para a vaga doméstica, Vitória Alves", anunciou Regina, fazendo um gesto para que a jovem se aproximasse. Lucas levantou os olhos dos documentos, analisando Vitória com um olhar clínico. Nada em sua expressão denunciava qualquer emoção. Seu currículo menciona experiência
Apenas como diarista, disse ele, sua voz grave e controlada preenchendo o ambiente. O que a faz pensar que está qualificada para esta posição? Vitória respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Senhor, trabalho desde os 15 anos, aprendo rápido e sei a importância de fazer tudo com excelência. Se me der uma chance, prometo que não vai se arrepender. Algo no olhar direto e na sinceridade da jovem pareceu capturar a atenção do empresário. Por um instante fugaz, a máscara de indiferença vacilou. Regina me informou que você chegou atrasada. O ônibus atrasou por causa da chuva, senhor. Saí com 1 hora de antecedência de casa. Aqui a pontualidade não é virtude, é requisito básico, retrucou ele folheando novamente o currículo. Vejo que cuida da sua mãe doente e tem um irmão menor. Como pretende conciliar suas responsabilidades pessoais com um trabalho que exige dedicação integral? A pergunta era quase cruel em sua objetividade, mas Vitória manteve a compostura. Minha tia concordou em ficar com eles durante a semana. Aos domingos, meu dia de folga, cuidarei de tudo que for necessário em casa. Lucas assentiu levemente, sem demonstrar se a resposta o satisfazia. A senhorita tem referências? Sim, senhor. Trabalhei 3 anos para a família Rodrigues, no Brooklyn, e 2 anos para a doutora Mariana Vasconcelos, em Pinheiros. Os contatos estão no currículo. O empresário estudou o documento por mais alguns instantes, enquanto Vitória sentia gotas de suor frio escorrendo por suas costas. Finalmente, ele a encarou. A vaga é sua. Regina explicará seus deveres e mostrará seu quarto. Começa amanhã às 6 da manhã. A frieza da declaração pegou Vitória de surpresa. Não houve negociação, perguntas adicionais ou qualquer explicação. A jovem mal conseguiu balbuciar um agradecimento quando o patrão já havia voltado sua atenção aos documentos, como se ela simplesmente tivesse desaparecido. Na manhã seguinte, Vitória chegou com uma pequena mala contendo seus poucos pertences. O céu ainda estava escuro quando Regina a recebeu no portão lateral, o rosto impassível como sempre. Seu uniforme está no quarto. Vista-se rapidamente e me encontre na cozinha para o treinamento, ordenou guiando-a por uma escada lateral que levava ao alojamento dos funcionários. O quarto de Vitória era simples, porém confortável, certamente mais luxuoso que o cubículo que dividia com o irmão em Paraisópolis. Tinha uma cama de solteiro, armário, banheiro privativo e até mesmo uma pequena televisão. O uniforme, um vestido cinza discreto com um avental branco, estava cuidadosamente dobrado sobre a cama. A rotina na mansão Moreira era rigidamente estruturada. Vitória aprendeu que o café da manhã do patrão deveria ser servido exatamente às 6h45, com o jornal do dia ao lado direito do prato. Às 7h30, ele sairia para o trabalho, retornando geralmente após as 20 horas. Durante o dia, a mansão permanecia em silêncio sepulcral, com os funcionários. Além de Vitória e Regina, havia um jardineiro e um motorista, movendo-se como fantasmas pelos corredores. O senhor Moreira aprecia a ordem e o silêncio acima de tudo, explicou Regina durante o treinamento. Qualquer barulho desnecessário é motivo de advertência. Qualquer objeto fora do lugar é inaceitável. Durante as primeiras semanas, Vitória mal viu o patrão. Lucas deixava a casa ao amanhecer e retornava tarde, jantando sozinho em seu escritório enquanto trabalhava. Aos fins de semana, frequentemente viajava para reuniões ou simplesmente se trancava em seu escritório, emergindo apenas para refeições rápidas e solitárias. Foi Josefa, a cozinheira que vinha 3 vezes por semana, quem finalmente matou a curiosidade de Vitória sobre o patrão misterioso. Numa tarde em que preparavam juntas o jantar, a senhora de mãos enrugadas sussurrou. Ele nem sempre foi assim, sabia? Antes da tragédia, o senhor Lucas sorria, recebia amigos, até dava festas aqui. Tragédia? Perguntou Vitória, baixando instintivamente a voz. Josefa olhou para os lados, certificando-se de que Regina não estava por perto. Faz 5 anos. Ele estava noivo de uma moça linda, arquiteta famosa. Marina era o nome dela. Na véspera do casamento, ela sofreu um acidente de carro voltando do ensaio. Desde então, é como se algo tivesse morrido dentro dele também. Vitória sentiu um aperto no peito ao imaginar a dor que o homem carregava. Por isso ele é tão
Fechado, é como se tivesse erguido um muro ao redor do coração, menina. Ele se afogou no trabalho, cortou amizades, afastou até a família. Esta casa já foi cheia de vida, acredite se quiser. A conversa foi abruptamente interrompida quando Regina entrou na cozinha, lançando um olhar reprovador para as duas. O jantar está atrasado, disse secamente. E Vitória, o Sr. Moreira solicitou que você limpe o escritório hoje. Aparentemente, a limpeza de ontem não foi satisfatória. Sentindo as bochechas queimarem de vergonha, Vitória apressou-se em terminar suas tarefas na cozinha para então dirigir-se ao escritório. Estava determinada a fazer um trabalho impecável desta vez, temendo pela segurança de seu emprego. Quando chegou ao escritório, Lucas Moreira ainda estava lá, imerso em uma videochamada. Ele ergueu os olhos brevemente, reconhecendo sua presença com um aceno quase imperceptível, e continuou a reunião. Vitória tentou tornar-se invisível, limpando cuidadosamente as estantes mais distantes enquanto ele falava. A jovem não pôde deixar de notar como a voz dele mudava durante as negociações. Tornava-se mais firme, autoritária, quase intimidadora. Era um homem acostumado a comandar, a ter suas ordens obedecidas sem questionamento. Quando a chamada terminou, Lucas permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando a chuva que voltara a cair sobre a cidade. Parecia tão distante, tão perdido em pensamentos que Vitória hesitou, sem saber se deveria sair ou continuar seu trabalho. "O senhor prefere que eu volte mais tarde?" perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Lucas virou-se como se tivesse esquecido de sua presença. "Não é necessário. Continue", respondeu secamente. Enquanto Vitória limpava meticulosamente cada superfície, sentia o olhar do patrão ocasionalmente pousando sobre ela. Não era um olhar lascivo ou intimidador, mas curioso, como se ele tentasse decifrar algo. Ao terminar, ela se preparava para sair quando Lucas falou novamente. "Vitória, não é? Você tem família?" A pergunta a pegou de surpresa. Era a primeira vez que ele iniciava uma conversa. "Sim, senhor. Minha mãe e meu irmão mais novo. E seu pai?" Ele nos deixou há 5 anos. Algo na expressão de Lucas mudou sutilmente, como se uma sombra tivesse passado por seu rosto. "Entendo. É por isso que você trabalha tão duro?" "Sim, senhor. Minha mãe está doente e meu irmão ainda está na escola." Lucas assentiu, pensativo. "Regina me disse que você limpa bem, mas é desorganizada com horários." Vitória sentiu o coração acelerar. Seria uma advertência? Uma demissão? "Peço desculpas, senhor, estou me esforçando para melhorar." "Não é uma crítica", disse ele, surpreendendo-a. "Apenas uma observação. Você pode se retirar." Aquela breve interação despertou a curiosidade de Vitória sobre seu misterioso patrão. Nos dias que se seguiram, ela começou a notar pequenos detalhes, como ele sempre parava diante do mesmo quadro no corredor, uma pintura abstrata em tons de azul. Como seus olhos algumas vezes ficavam vermelhos nas manhãs de segunda-feira, como se tivesse passado o fim de semana sem dormir. Como ele frequentemente esquecia de comer, deixando as refeições intocadas. Certa noite, quando todos já haviam se recolhido, Vitória escutou um som vindo do escritório. Curiosa, aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta e vislumbrou Lucas sentado ao piano de cauda que ocupava um canto da sala. Ele tocava uma melodia triste, melancólica, seus dedos deslizando pelas teclas com uma delicadeza que contrastava com sua habitual rigidez. A jovem ficou hipnotizada pela música e pela transformação no rosto sempre severo. Ali, sozinho com suas memórias, Lucas Moreira parecia finalmente humano, vulnerável, ferido e profundamente solitário. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. A rotina na mansão seguiu seu ritmo impecável por mais 2 semanas. Vitória gradualmente se adaptava às regras rígidas e ao silêncio opressor que dominava o ambiente. Seus encontros com Lucas continuavam breves e formais, embora ela percebesse que, aos poucos, o patrão parecia notá-la mais. Um agradecimento pelo café servido de manhã, uma pergunta ocasional sobre como estava se adaptando. Numa sexta-feira particularmente agitada, quando Vitória limpava a sala de estar, encontrou Paloma, a secretária de Lucas, deixando uma pilha de documentos sobre a mesa.
Ele pediu para organizar isso por data, disse a mulher elegante, ajeitando os cabelos loiros. Mas sinceramente não tenho tempo. Você poderia fazer isso e levar ao escritório dele mais tarde? Vitória hesitou. Organizar documentos não estava entre suas funções, e Regina certamente não aprovaria essa quebra de protocolo. Mas recusar um pedido relacionado ao trabalho do patrão parecia ainda mais arriscado. Claro, sem problemas, respondeu, recebendo em troca um sorriso aliviado de Paloma. Durante a tarde, enquanto separava os documentos por data conforme solicitado, Vitória escutou vozes vindas da cozinha. Era sua folga de domingo no dia seguinte, e ela organizava seu tempo para terminar todas as tarefas antes de sair para visitar a família. Reconheceu as vozes de Paulo, o motorista, e de Tomás, o filho de Regina, que ocasionalmente aparecia na mansão. Estavam conversando animadamente, e Vitória não conseguiu evitar escutar quando mencionaram o nome do patrão. "O cara é um bloco de gelo mesmo", dizia Tomás rindo. "Minha mãe comentou que ele não traz uma mulher para casa desde o acidente." "E vai continuar assim", respondeu Paulo. "O homem trabalha 18 horas por dia. Quando não está trabalhando, está fechado naquele escritório com aquele piano. Duvido que sequer lembre como é estar com alguém. Aposto que é péssimo na cama", zombou Tomás, provocando risadas. Vitória sentiu as bochechas queimarem de vergonha por estar escutando aquela conversa inadequada. Levantou-se rapidamente, decidida a sair sem ser notada, quando uma voz grave e familiar a paralisou. "Interessante teoria, Sr. Tomás." A jovem virou-se lentamente para encontrar Lucas parado à porta da sala. Seu rosto, uma máscara indecifrável. Por quanto tempo ele estava ali? O que tinha ouvido? O sangue de Vitória gelou nas veias quando os olhos dele pousaram sobre ela, percebendo que também escutara a conversa inapropriada. Um silêncio mortal caiu sobre a casa. Da cozinha vinham sons apressados de cadeiras sendo arrastadas, seguidos por desculpas balbuciadas. Lucas, no entanto, mantinha os olhos fixos em Vitória. "No meu escritório." "Agora", disse ele, a voz controlada, antes de se virar e desaparecer pelo corredor. Com o coração martelando contra o peito, Vitória seguiu para o escritório, certa de que seria demitida. Era injusto. Ela não tinha participado daquela conversa vergonhosa, mas sabia que explicações não seriam aceitas. Ao entrar no escritório, encontrou Lucas de pé junto à janela, observando a cidade que se estendia sob o céu alaranjado do entardecer. Ele não se virou quando ela entrou. "Senhor, Há quanto tempo trabalha aqui, Vitória?" interrompeu ele. 1 mês e 2 semanas, senhor. E já se sente confortável o suficiente para discutir minha vida íntima com os outros funcionários? A acusação a atingiu como um tapa. "Não, senhor. Eu nunca participei dessa conversa. Estava apenas organizando os documentos que Dona Paloma me pediu para..." "Paloma pediu que você organizasse meus documentos?" Lucas virou-se abruptamente, a expressão endurecida. Vitória percebeu tarde demais que tinha colocado a secretária em uma situação complicada. Foi um favor. Ela parecia muito atarefada e... "Um favor", repetiu ele, com um sorriso sem humor. "Então, além de escutar conversas sobre minha vida pessoal, você também está manuseando documentos confidenciais sem autorização." "Os documentos estão ali, organizados por data, como foi solicitado", defendeu-se Vitória, apontando para a pilha cuidadosamente arrumada sobre a mesa lateral. "E eu não estava escutando por escolha. Estava trabalhando quando eles começaram a falar." Algo na dignidade com que ela se defendia pareceu atingir Lucas. Seu olhar se suavizou minimamente. "Você ouviu o que eles disseram sobre mim?" Vitória sentiu o rosto queimar novamente. "Ouvi, senhor. E foi muito desrespeitoso. Sinto muito que tenha escutado algo assim." Lucas estudou o rosto corado da jovem por um longo momento. Então, para surpresa dela, ele soltou uma risada curta e seca. "Você deve estar se perguntando se é verdade." "Não, senhor", protestou ela mortificada. "Está tudo bem, Vitória." Metade de São Paulo provavelmente se pergunta a mesma coisa. Havia algo diferente em seu tom. Uma amargura que beirava o sarcasmo, mas também uma vulnerabilidade que ela nunca havia percebido antes. "O Sr. Tomás não trabalha aqui. Não devia estar espalhando boatos",
disse ela, encontrando coragem em sua indignação. Lucas a estudou com renovado interesse, como se a visse propriamente pela primeira vez. Você defende minha honra agora? Defendo o respeito que todo patrão merece, respondeu Vitória, sustentando seu olhar. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio antigo sobre a lareira. Você é uma surpresa, Vitória Alves, disse finalmente Lucas, sua voz mais suave. Pode continuar seu trabalho. E agradeço pela organização dos documentos, embora isso não deva se repetir sem minha autorização direta. Vitória assentiu, aliviada por ter escapado da demissão, e se preparou para sair. Mais uma coisa, acrescentou ele quando ela já estava na porta. Seu dia de folga é amanhã, correto? Sim, senhor. Preciso que leve alguns documentos até meu escritório no centro antes de ir para casa. Paulo estará disponível para levá-la. É importante. Claro, senhor. Sem problemas. Naquela noite, Vitória mal conseguiu dormir. A conversa com Lucas repassava em sua mente repetidamente. Havia algo nele que a intrigava cada vez mais. Não apenas o mistério de seu passado trágico, mas a complexidade que ela começava a vislumbrar por trás da fachada fria. Na manhã seguinte, vestiu-se com cuidado especial para sua visita ao centro. Não tinha muitas roupas além dos uniformes, mas escolheu um vestido simples de algodão azul claro e prendeu os cabelos em um coque baixo. Regina entregou-lhe um envelope lacrado e as instruções para entregá-lo pessoalmente a Lucas em seu escritório na Avenida Paulista. O Sr. Moreira não costuma trabalhar aos domingos, mas hoje é uma exceção, explicou a governanta, seu tom indicando claramente que achava aquela tarefa abaixo de sua dignidade. Paulo já está esperando. O trajeto até o centro foi silencioso. Vitória observava pela janela do carro luxuoso as ruas de São Paulo, sentindo-se estranhamente deslocada, como se vivesse entre dois mundos que nunca deveriam se encontrar. De um lado, Paraisópolis, com suas vielas estreitas e casas amontoadas. De outro, os arranha-céus espelhados e mansões luxuosas onde transitava agora. O edifício da Moreira Incorporações ocupava um quarteirão inteiro na Avenida Paulista. Com sua fachada imponente de vidro e aço, o prédio de 30 andares era um monumento ao sucesso de Lucas. Na recepção, uma atendente de sorriso ensaiado recebeu Vitória com visível surpresa. "O senhor Moreira está esperando?" perguntou, examinando o vestido simples da jovem com um olhar crítico. "Quer sim. Trago documentos da residência", respondeu Vitória, erguendo o queixo. "Andar 30. O elevador executivo está à direita." O escritório de Lucas, no edifício corporativo, era ainda mais impressionante que o da mansão. Ocupava todo o último andar, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de 360 graus da cidade. O mobiliário era minimalista e moderno, predominantemente em tons de cinza e preto, com algumas peças de design arrojado que certamente custavam mais que tudo que Vitória possuía. Ela foi conduzida por uma assistente até uma sala de reuniões onde Lucas conversava com dois homens de terno. Ao vê-la, ele fez um gesto para que esperasse e concluiu rapidamente a reunião. Quando os homens saíram, ele se aproximou. "Trouxe os documentos?" Vitória entregou o envelope, notando como Lucas parecia diferente naquele ambiente, mais severo, mais distante, como se vestisse uma armadura invisível. "Obrigado. Você já tomou café da manhã?" A pergunta a pegou de surpresa. "Ainda não, senhor. Vim direto para cá. Então me acompanhe. Precisamos conversar." Intrigada, Vitória seguiu Lucas até um elevador privativo que os levou a um andar intermediário do edifício, onde havia um restaurante elegante com vista para o Parque Trianon. Àquela hora da manhã, o local estava praticamente vazio. "Este é o restaurante corporativo para executivos", explicou ele, enquanto um maître os conduzia a uma mesa junto à janela. "Aos domingos, serve apenas café da manhã para quem precisa trabalhar." Vitória jamais havia estado em um lugar tão refinado e sentiu-se desconfortavelmente consciente de seu vestido simples e de suas mãos marcadas pelo trabalho doméstico. Lucas, no entanto, parecia alheio ao seu desconforto, pedindo café para ambos com naturalidade. "Você disse que visita sua família nos dias de folga", comentou ele quando estavam sozinhos novamente. "Como está sua mãe?" "Melhor. Obrigada por perguntar.
respondeu Vitória, surpresa com um interesse pessoal. Os remédios novos que conseguimos estão fazendo efeito. E seu irmão? Mateus está bem, vai fazer 13 anos no próximo mês. É um menino muito inteligente, sonha em ser engenheiro. Algo se iluminou brevemente no olhar de Lucas. Engenheiro? Que tipo? Civil, como o senhor, respondeu Vitória, permitindo-se um pequeno sorriso. Ele ficou impressionado quando contei onde trabalho. O senhor é uma espécie de ídolo para ele. Lucas pareceu genuinamente surpreso com a informação. Seu irmão me conhece? Ele acompanha notícias sobre construção civil desde pequeno, recorta reportagens, acompanha os lançamentos de prédios. Quando soube que eu trabalharia para o homem que transformou a paisagem de São Paulo, como ele diz, ficou alvoroçado. Um sorriso relutante surgiu no rosto geralmente austero de Lucas. Talvez ele devesse visitar um de nossos canteiros de obras algum dia. Vitória arregalou os olhos. Ele adoraria isso, senhor. Seria um sonho realizado. O café foi servido, acompanhado de uma seleção de pães, frutas e queijos que fariam a delícia de qualquer gourmet. Enquanto comiam, Lucas surpreendeu Vitória com perguntas sobre sua vida, sua infância, seus sonhos. Era como se, longe da mansão e de seus outros funcionários, ele pudesse finalmente baixar um pouco a guarda. Você nunca pensou em estudar, Vitória? Perguntou ele após ela mencionar que havia concluído o ensino médio com boas notas. Pensei sim. Queria fazer enfermagem, respondeu ela, brincando com a colher de café. Mas quando papai foi embora e mamãe adoeceu, precisei trabalhar. Os sonhos ficaram para depois. Nunca é tarde para estudar. Existem faculdades noturnas, bolsas de estudo. Talvez um dia, respondeu ela vagamente. Mas por enquanto minha prioridade é garantir que minha família tenha o que precisa. Lucas a estudou pensativamente, como se avaliasse alguma coisa que apenas ele podia ver. Você gosta de música, Vitória? A mudança abrupta de assunto a pegou de surpresa. Gosto muito, senhor. Eu a vi outro dia, parada à porta do escritório enquanto eu tocava piano, revelou ele, fazendo-a corar de vergonha. Não fique constrangida. Foi bom ter uma audiência depois de tanto tempo. O senhor toca maravilhosamente bem. Aprendi quando criança. Era uma exigência de meu pai, explicou Lucas, seu olhar se perdendo nas memórias. Marina também adorava me ouvir tocar. Ela dizia que a música era a única maneira de ver através da minha... Como ela chamava mesmo? Ah, sim, minha carapaça executiva. Era a primeira vez que ele mencionava a noiva falecida voluntariamente, e Vitória sentiu o peso daquela confiança. Ela parece ter sido uma pessoa especial. Era, concordou Lucas, a voz mais baixa. Acreditava que havia beleza em tudo, até nas coisas mais improváveis. Foi ela quem me ensinou a enxergar além do concreto e do aço. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Lá fora, São Paulo despertava lentamente em mais um domingo. O sol finalmente vencendo as nuvens que ameaçavam chuva. Não quero tomar mais do seu tempo de folga, disse Lucas finalmente, consultando o relógio. Paulo está esperando para levá-la para casa. Enquanto se levantavam, ele acrescentou: Obrigado pela companhia, Vitória. Foi agradável. No caminho para Paraisópolis, Vitória tentava processar o que havia acontecido. Aquele café da manhã tinha sido quase como uma trégua, um momento fora do tempo em que as barreiras de classe e posição haviam temporariamente se dissolvido. Lucas Moreira, o homem que os jornais chamavam de imperador do concreto, tinha revelado um vislumbre de humanidade que ela jamais esperava encontrar. Ao chegar em casa, foi recebida com o abraço apertado de Mateus e o sorriso cansado, mas amoroso, de Dona Zélia. Vitória, meu amor, você está diferente, exclamou a mãe, examinando-a com atenção. Tem algo nos seus olhos. É só cansaço, mãe, desconversou Vitória, embora soubesse que não era apenas isso. Havia algo novo crescendo dentro dela, algo que a assustava e fascinava ao mesmo tempo. Traz notícias do grande arquiteto? Perguntou Mateus, seus olhos brilhando de admiração. Viu algum projeto novo? Vitória sorriu, despindo-se do casaco. Melhor que isso. Ele disse que talvez um dia você possa visitar um dos canteiros de obras dele. O grito de alegria do menino ecoou pelo pequeno apartamento. Durante o resto do dia, enquanto preparava o almoço de domingo,
e colocava em dia as tarefas domésticas de sua própria casa, Vitória não conseguia deixar de pensar em Lucas. Na maneira como seus olhos haviam se suavizado quando falou sobre música, no modo como a escutou realmente quando ela contou sobre Mateus. Havia um homem por trás daquela fachada fria, um homem marcado pela dor, mas ainda capaz de gentileza. Quando voltou à mansão na segunda-feira, esperava que tudo voltasse ao normal, que a frieza habitual retornasse, que o breve momento de conexão fosse esquecido. E, de fato, durante os primeiros dias, Lucas parecia tão distante quanto antes, cumprimentando-a formalmente quando se cruzavam e mantendo-se isolado em seu escritório. Mas, na quarta-feira, quando ela entrou para limpar a biblioteca, encontrou sobre a mesa um pequeno envelope com seu nome. Dentro, havia um cartão de acesso ao prédio da Moreira Incorporações e um bilhete escrito à mão. Seu irmão está convidado para visitar a obra do novo centro empresarial no sábado, às 10 horas. Paulo pode buscá-los. Lucas Moreira. Vitória sentiu o coração disparar. Não era apenas um gesto de bondade para com Mateus. Era um sinal de que algo havia mudado, de que talvez as paredes que Lucas erguera ao redor de si começavam muito lentamente a se abrir para deixar entrar um pouco de luz. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. O sábado amanheceu ensolarado, um daqueles raros dias de inverno em São Paulo, em que o céu se apresentava completamente azul. Mateus estava acordado desde as 5 da manhã, incapaz de conter a ansiedade. Vestiu sua melhor camisa, um presente do último Natal, e penteou os cabelos rebeldes com gel, tentando parecer mais velho que seus 12 anos. Você acha que ele vai falar comigo? Perguntou a Vitória pela terceira vez, enquanto esperavam por Paulo na frente do conjunto habitacional. Não sei, Mateus. O senhor Moreira é uma pessoa muito ocupada, respondeu ela, ajeitando a gola da camisa do irmão. Mas tenho certeza que vai ter alguém lá para explicar tudo sobre a obra. O que Vitória não disse ao irmão foi que ela mesma se perguntava se veria Lucas hoje. Desde o bilhete na quarta-feira não haviam se falado. Ele saíra para uma viagem de negócios a Brasília e só retornaria naquela manhã, segundo Regina. O carro preto e lustroso de Lucas apareceu na esquina, destoando completamente do ambiente da comunidade. Alguns vizinhos pararam para observar, curiosos, enquanto Paulo estacionava e descia para abrir a porta para eles. Bom dia, Vitória, cumprimentou o motorista com um sorriso amigável. Desde o incidente da conversa na cozinha, Paulo se mostrava especialmente respeitoso com ela. Que você deve ser o Mateus. O Sr. Moreira mencionou que temos um futuro engenheiro a bordo hoje. Os olhos do menino se arregalaram. Ele falou de mim? Claro que sim. Está esperando vocês no canteiro. Durante o trajeto, Mateus bombardeou Paulo com perguntas sobre construções, materiais e projetos. O motorista, que depois de anos trabalhando para Lucas conhecia bastante sobre o assunto, respondia pacientemente, visivelmente encantado com o entusiasmo do garoto. Vitória observava a cidade passar pela janela, seu estômago um nó de nervosismo. Não conseguia entender por que se sentia assim. Era apenas uma visita profissional, um gesto de bondade de Lucas para com seu irmão. Nada mais. Então por que seu coração acelerava cada vez que pensava em vê-lo fora do ambiente formal da mansão? O canteiro de obras ficava na zona sul da cidade, um terreno enorme onde antes havia uma antiga fábrica desativada. Agora, guindastes gigantes recortavam o céu, e centenas de operários moviam-se em um balé sincronizado de atividade. Na entrada do canteiro, usando um capacete branco que o distinguia dos demais, estava Lucas Moreira. Ao vê-los chegar, aproximou-se do carro. Bom dia, cumprimentou, abrindo ele mesmo a porta para Vitória, um gesto que a surpreendeu. Seus olhos encontraram os dela por um instante fugaz antes de se voltarem para Mateus. E você deve ser o jovem engenheiro. Mateus, geralmente tagarela, ficou mudo de admiração. Lucas sorriu levemente, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto austero, e estendeu a mão. Lucas Moreira. Prazer em conhecê-lo, Mateus. O menino apertou a mão oferecida como se fosse um objeto precioso. O prazer é meu, senhor, conseguiu finalmente dizer. Eu admiro muito seu trabalho,
Li sobre todos os seus projetos. Todos? Impressionante. Vou precisar testar esse conhecimento durante nossa visita, brincou Lucas, entregando capacetes de segurança para os irmãos. Vamos começar. Temos muito para ver. As próximas 2 horas foram uma experiência surreal para Vitória. Ver Lucas interagindo com Mateus era como observar uma pessoa completamente diferente. Ele explicava cada detalhe da construção com paciência, respondia às inúmeras perguntas do menino com interesse genuíno e até mesmo ria das observações espirituosas que seu irmão ocasionalmente fazia. Este será o maior centro empresarial verde do país, explicava Lucas enquanto caminhavam pelo que seria o átrio principal. Energia solar, captação de água de chuva, materiais sustentáveis. Uma obra que respeita o meio ambiente e a cidade. Como aquele prédio que você fez em Recife? Perguntou Mateus, fazendo Lucas erguer as sobrancelhas em surpresa. Você conhece o edifício Capibaribe? Claro. Foi seu primeiro projeto totalmente sustentável. Li que economiza 40% de energia comparado a um edifício convencional do mesmo porte. Lucas lançou um olhar impressionado para Vitória. Seu irmão realmente fez a lição de casa. Ele sempre foi assim, respondeu ela orgulhosa. Quando se interessa por algo, estuda até saber tudo. Uma qualidade admirável, comentou Lucas, pousando a mão no ombro de Mateus. Venha, quero mostrar a você os planos finais no escritório do canteiro. No pequeno container adaptado como escritório, Lucas abriu plantas enormes sobre a mesa e começou a explicar aspectos técnicos do projeto. Mateus absorvia cada palavra, fazendo perguntas que surpreendiam até mesmo os engenheiros, que ocasionalmente passavam para consultar o chefe. Seu irmão tem talento nato, comentou Lucas, aproximando-se de Vitória, que observava a cena com um sorriso. Já vi engenheiros formados com menos compreensão estrutural que ele. Sempre soube que ele era especial, respondeu ela, sem conseguir disfarçar o orgulho. Só faltam oportunidades. Lucas a estudou por um momento. Oportunidades podem ser criadas, Vitória. Havia algo em seu tom que a fez erguer os olhos, encontrando os dele. Por um instante, sentiu como se um entendimento silencioso passasse entre eles. Então Lucas desviou o olhar, voltando sua atenção para Mateus. Pronto para conhecer a parte mais interessante? O menino praticamente saltou da cadeira. Na hora do almoço, para surpresa de Vitória, Lucas os levou a um restaurante próximo, frequentado principalmente pelos executivos da construtora. Era um lugar elegante, mas não ostensivo, com uma atmosfera acolhedora e comida brasileira tradicional. Peçam o que quiserem, disse Lucas quando estavam acomodados. O filé com tutu de feijão daqui é especialmente bom. Durante a refeição, a conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Lucas perguntou sobre os estudos de Mateus, sobre seus sonhos para o futuro, ouvindo atentamente cada resposta. Em determinado momento, o celular dele tocou. Após verificar o número, Lucas o silenciou. Nada que não possa esperar, explicou diante do olhar questionador de Vitória. Lucas Moreira, o homem que nunca ignorava uma ligação de trabalho, estava colocando um almoço com a empregada doméstica e seu irmão acima dos negócios. A constatação a deixou sem palavras. Como está sua mãe? Perguntou ele, enquanto esperavam a sobremesa. Melhor, obrigada, respondeu Vitória. Os novos remédios estão fazendo efeito, como mencionei antes. Qual é o diagnóstico dela, se não se importa que eu pergunte? Lúpus, explicou Vitória. É uma doença autoimune que... Eu sei o que é, interrompeu Lucas gentilmente. Minha mãe também sofre com isso. A revelação surpreendeu Vitória. Em mais de 2 meses, trabalhando na mansão, nunca ouvira Lucas mencionar sua família. Sinto muito, é uma condição difícil. Sim, é, concordou ele, seu olhar suavizando. Mas há bons tratamentos hoje em dia. Minha mãe consegue levar uma vida quase normal agora, com os medicamentos adequados. Os medicamentos são a parte mais difícil para nós, admitiu Vitória. Alguns não são cobertos pelo SUS e são muito caros. Lucas assentiu pensativamente. A Fundação Moreira tem um programa de apoio a pacientes com doenças crônicas, comentou como quem não quer nada. Poderia verificar se sua mãe se qualificaria. Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas inesperadas. Isso seria... Ela engoliu em seco.
sem encontrar palavras adequadas para expressar sua gratidão. Apenas uma possibilidade que podemos explorar, concluiu Lucas, desviando o olhar, como se desconfortável com a emoção dela. Ah, chegou a sobremesa. Mateus, você precisa experimentar o pudim daqui. É receita da avó do chefe. Quando retornaram à comunidade no final da tarde, Mateus não parava de falar. O dia havia sido, em suas palavras, o melhor da vida dele. Lucas desceu do carro para se despedir, surpreendendo Vitória novamente. Obrigado pelo tour, senhor, exclamou Mateus, apertando a mão de Lucas com entusiasmo. Foi incrível. O prazer foi meu, respondeu Lucas sorrindo. Então, para espanto do menino, tirou um cartão do bolso e entregou a ele. Este é meu número pessoal. Se tiver dúvidas sobre engenharia ou construção, pode me ligar. E também vou enviar alguns livros que acho que você vai gostar. Mateus olhou para o cartão como se fosse um tesouro. Eu não sei o que dizer. Diga que vai estudar muito. Talentos como o seu não devem ser desperdiçados. O menino assentiu fervorosamente. Prometo, senhor. Quando Mateus correu para mostrar o cartão à mãe, que observava da janela, Lucas e Vitória ficaram momentaneamente sozinhos. Obrigada, disse ela, a voz carregada de emoção contida. Isso significa mais do que posso expressar. Lucas a estudou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Seu irmão tem um potencial extraordinário, Vitória. E você... Ela hesitou como se pesasse cada palavra. Você é uma pessoa notável. Antes que ela pudesse responder, ele continuou. Amanhã estarei em casa. Gostaria que você organizasse alguns livros na biblioteca. Há títulos que separei para seu irmão e também alguns que pensei que você poderia apreciar. Com essas palavras, ele retornou ao carro, deixando Vitória com uma sensação estranha de leveza e expectativa. Na manhã seguinte, quando entrou na biblioteca para a tarefa designada, Vitória encontrou Lucas já lá, examinando prateleiras de livros antigos. Bom dia, cumprimentou ele, virando-se ao ouvir seus passos. Dormiu bem? A pergunta, tão casual e pessoal, a deixou momentaneamente sem resposta. Sim, obrigada. E o senhor? Um sorriso fugaz tocou os lábios dele. Pode me chamar de Lucas quando estivermos sozinhos. E não dormi particularmente bem. Tinha muita coisa na cabeça. Havia algo diferente em seu tom, uma informalidade que nunca estivera presente antes. Vitória sentiu as bochechas esquentarem. O que gostaria que eu organizasse? Lucas apontou para uma pilha de livros sobre a mesa de centro. Estes são para seu irmão. Manuais de introdução à engenharia, alguns livros sobre arquitetura sustentável que achei que ele gostaria. E aqueles, indicou outra pilha menor, são para você. Surpresa, Vitória aproximou-se da segunda pilha. Eram romances clássicos brasileiros. Senhora, de José de Alencar, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Como sabia que gosto de literatura? Notei seus olhos sempre passando pelas estantes quando limpa a biblioteca, respondeu ele com um leve dar de ombros. E você mencionou uma vez que gostaria de ter estudado mais. Pensei que talvez apreciasse boas leituras. O gesto a tocou profundamente. Obrigada. É muito gentil da sua parte. Não é gentileza, corrigiu ele suavemente. É reconhecimento. Lucas se aproximou, parando a poucos passos dela. Ontem, vendo você com seu irmão, percebi algo. Você abdicou de seus próprios sonhos para que ele pudesse ter um futuro. Esse tipo de sacrifício é raro nos dias de hoje. Vitória baixou os olhos, desconfortável com o elogio. Fiz o que qualquer irmã faria. Não, Vitória, não é o que qualquer pessoa faria, contradisse Lucas, seu tom firme mas gentil, e me fez pensar sobre minha própria vida, sobre como me fechei depois que Marina se foi, como construí um império, mas esqueci de construir conexões. A vulnerabilidade em sua voz fez Vitória erguer os olhos, encontrando os dele. O que viu lá a deixou sem fôlego. Não era mais o olhar frio e distante do patrão, mas algo caloroso, vivo, quase suplicante. Lucas, o som de seu nome nos lábios dela, pareceu quebrar algo dentro dele. Sem aviso, Lucas deu um passo à frente e tomou o rosto dela entre as mãos. Por um segundo suspenso no tempo, Vitória pensou que ele iria beijá-la. Seu coração batia tão forte
que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Mas então, com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, Lucas recuou. Perdoe-me. Isso foi inapropriado. Não, sussurrou Vitória, surpresa com sua própria ousadia. Não foi. O olhar que trocaram continha todas as palavras que nenhum dos dois se atrevia a dizer. Havia desejo ali, sim, mas também medo, hesitação e, acima de tudo, uma conexão que transcendia suas diferenças sociais. O momento foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Regina entrou, seu olhar afiado registrando imediatamente a proximidade entre eles e a tensão no ar. Senhor Moreira, a senhorita Paloma está ao telefone. Diz que é urgente. Anunciou seu tom deixando claro que notara algo estranho. Diga que retorno em alguns minutos, respondeu Lucas, sem desviar os olhos de Vitória. Ela insiste que é sobre a proposta do consórcio internacional, persistiu Regina, seu olhar agora abertamente suspeitoso. Disse que não pode esperar. Com um suspiro de frustração, Lucas finalmente quebrou o contato visual. Muito bem, atenderei no escritório. Quando ele saiu, Regina permaneceu, encarando Vitória com uma hostilidade mal disfarçada. Você deve se lembrar do seu lugar nesta casa, disse, cada palavra destilando veneno. O senhor Moreira pode estar sendo gentil, mas não confunda bondade com interesse. Homens como ele não se misturam com empregadinhas. O insulto atingiu Vitória como um tapa, mas ela manteve a compostura. Estou perfeitamente consciente da minha posição, dona Regina. Apenas cumpro as tarefas que me são designadas. Vejo como olha para ele, continuou a governanta implacável. Vi como se vestiu ontem para o passeio, mas saiba que ele apenas sente pena de você e do seu irmãozinho. Nada mais. Com essas palavras cruéis, Regina saiu, deixando Vitória sozinha com a dor e a confusão. Seria verdade? Seria tudo apenas pena, caridade de um homem rico para com uma família necessitada? Mas o olhar de Lucas, o toque hesitante em seu rosto, a eletricidade que sentira entre eles. Aquilo não podia ser apenas compaixão, ou podia? Nos dias que se seguiram, Vitória evitou encontros particulares com Lucas, cumpria suas tarefas eficientemente e respondia educadamente quando ele lhe dirigia a palavra, mas mantinha distância emocional. A semente da dúvida plantada por Regina havia criado raízes. Lucas percebeu a mudança, é claro. Seus olhares se tornaram questionadores, confusos, até mesmo magoados. Numa noite, quando ela terminava de arrumar a cozinha, ele apareceu à porta. Vitória, fiz algo errado? A pergunta, tão direta e vulnerável, a pegou desprevenida. Não, senhor. De modo algum. Voltamos ao senhor agora, observou ele, seu tom entre a ironia e a tristeza. E você mal olha para mim desde aquele dia na biblioteca. Vitória finalmente ergueu os olhos para ele, sentindo o coração apertar ao ver a confusão genuína em seu rosto. Regina me lembrou que devo conhecer meu lugar, explicou ela, as palavras saindo mais amargas do que pretendia. A compreensão iluminou o olhar de Lucas, seguida por algo que parecia raiva. O que exatamente Regina disse a você? Apenas a verdade, que sou uma empregada, e que sua gentileza não deve ser confundida com... Ela hesitou. Outra coisa. Lucas deu um passo à frente, seus olhos agora claramente furiosos. E você acreditou? Acreditou que tudo o que aconteceu entre nós foi apenas gentileza de um patrão? O que aconteceu entre nós, Lucas? Perguntou Vitória, subitamente cansada dos não ditos e das meias palavras. Um café da manhã, alguns livros emprestados, um quase toque? Em que mundo isso leva a alguma coisa? A franqueza dela pareceu desarmar Lucas completamente. Por um momento, ele ficou em silêncio, apenas olhando para ela como se a visse realmente pela primeira vez. No meu mundo, Vitória, isso significa tudo, respondeu finalmente sua voz baixa e intensa. No meu mundo, onde não me permiti sentir nada desde que perdi Marina, onde construí paredes ao meu redor tão altas que nem eu mesmo consigo escalá-las, nesse mundo, cada sorriso seu, cada olhar, cada momento que passamos juntos, foi como aprender a respirar novamente. A confissão a deixou sem palavras. O medo e a dúvida que sentia começaram a se dissipar diante da honestidade crua nas palavras dele. Eu não sei o que fazer com isso, admitiu ela finalmente,
sua voz quase um sussurro. Nossos mundos são tão diferentes. Mundos podem se encontrar, respondeu Lucas, dando outro passo em sua direção. Pessoas podem construir pontes. Ele estendeu a mão, tocando levemente o rosto dela. Tenho medo, Vitória. Medo de sentir novamente, medo de perder novamente. Mas tenho ainda mais medo de deixar você sair da minha vida sem ao menos tentar descobrir o que poderia ser. Aquele toque tão leve e ainda assim tão significativo quebrou as últimas defesas de Vitória. Ela fechou os olhos, permitindo-se, finalmente, reconhecer o que vinha crescendo em seu coração desde o primeiro momento em que vira a humanidade por trás da fachada fria de Lucas Moreira. Eu também tenho medo, confessou. Medo de acreditar em algo que pode ser apenas um sonho impossível. Então vamos descobrir juntos, um dia de cada vez, propôs Lucas, sua voz agora mais firme, mais resoluta. Sem pressa, sem pressão. Apenas possibilidades. Quando Vitória abriu os olhos novamente, encontrou os dele cheios de uma emoção que nunca havia visto antes. Esperança, e naquele momento, sob a luz suave da cozinha, entre o aroma de café recém-coado e o silêncio acolhedor da noite, ela permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, mundos realmente pudessem se encontrar. O que nenhum dos dois sabia era que, do corredor, Regina observava a cena com olhos estreitados de fúria e já traçava em sua mente um plano para separar o que, em sua visão distorcida, jamais deveria se unir. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Nas semanas que se seguiram, algo diferente floresceu na mansão Moreira. Não era um romance declarado, era algo mais sutil, mais delicado. Pequenos momentos compartilhados. Lucas tocando piano para Vitória após o jantar, conversas sobre livros na biblioteca enquanto ela organizava as estantes. Um café da manhã ocasional no jardim aos domingos, antes que ela saísse para visitar a família. Regina observava tudo com crescente indignação. A governanta, que trabalhava para os Moreira desde antes do nascimento de Lucas, considerava-se guardiã não apenas da casa, mas da honra da família. Em sua visão rígida e antiquada, o que estava acontecendo era uma afronta aos valores que sempre defendera. Não vê o que está acontecendo, Tomás? Desabafou ela com o filho durante uma de suas visitas semanais. Aquela aproveitadora está enredando o Sr. Lucas com seus truques baratos. Uma empregadinha de Paraisópolis. Tomás, que trabalhava como gerente em uma das empresas menores do Grupo Moreira, deu de ombros. Que mal há, mãe. O chefe está solitário há anos. Se a moça o faz feliz... Feliz? Regina praticamente cuspiu a palavra. O que ela quer é uma vida fácil, ser a próxima senhora Moreira e nunca mais limpar um banheiro na vida. Você nem a conhece direito. Conheço o tipo. Já vi muitas como ela, insistiu Regina, seu rosto enrugado, contorcido de desdém. E não vou permitir que Lucas cometa esse erro. Não depois de tudo que Marina significou para ele. O plano começou a se formar na mente venenosa da governanta. Uma armadilha tão simples, tão previsível, mas que raramente falhava. Fazer a jovem parecer desonesta, interesseira. E qual melhor maneira de provar isso do que um aparente roubo? O colar de diamantes que escolheu pertencera à mãe de Lucas e era um item raramente usado, mas de grande valor sentimental. Ficava guardado em uma caixinha de veludo no quarto principal, dentro de um cofre cuja combinação apenas ela e Lucas conheciam. Na quinta-feira seguinte, quando Vitória estava limpando os quartos de hóspedes, Regina aproveitou para colocar seu plano em ação. Retirou o colar do cofre, envolveu-o em um lenço de seda e o escondeu no bolso do avental. Mais tarde, enquanto Vitória estava no almoço, esgueirou-se até o pequeno quarto da empregada e colocou a joia dentro de uma gaveta de roupas íntimas sob algumas peças. Naquela mesma tarde, entrou no escritório de Lucas com uma expressão grave. Senhor, há algo que preciso reportar. Começou, o tom pesaroso, mas firme. Sinto muito em ser eu a trazer essa notícia, mas notei a falta do colar de diamantes de sua mãe esta manhã, quando fazia o inventário trimestral das joias. Lucas ergueu os olhos dos documentos que examinava, a testa franzida. Tem certeza, Regina? Aquele colar raramente sai do cofre. Absoluta, senhor. Verifiquei 3 vezes,
confirmou ela com ar de eficiência profissional. O cofre não apresenta sinais de violação, o que significa que alguém com acesso à combinação o retirou. Apenas você e eu conhecemos a combinação, ponderou Lucas confuso. Regina deixou um silêncio estratégico pairar antes de acrescentar. A menos que alguém tenha observado um de nós abrindo o cofre. A implicação era clara. Está sugerindo que Vitória... Lucas nem conseguiu completar a frase, a mera ideia parecendo absurda para ele. Não estou sugerindo nada, senhor, respondeu Regina habilmente. Apenas reportando um fato preocupante. Talvez fosse prudente verificar os aposentos da equipe, apenas por precaução. Lucas estudou a governanta por um longo momento. Conhecia Regina desde a infância. Confiava em sua lealdade, ainda que por vezes achasse seus métodos antiquados e sua personalidade excessivamente rígida. Jamais suspeitaria que ela seria capaz de uma armadilha tão sórdida. Isso é extremamente desagradável, Regina. Não gosto da ideia de invadir a privacidade da equipe baseado em suspeitas vagas. Compreendo perfeitamente, senhor, respondeu ela com uma reverência leve. Apenas pensei que, considerando o valor sentimental do item... Lucas suspirou profundamente. Vou verificar com Vitória se ela viu algo incomum. E se nada surgir dessa conversa, consideraremos o assunto encerrado. Provavelmente o colar está apenas em outro lugar. A resposta não era o que Regina esperava, mas ela sabia ser paciente. Assentiu respeitosamente e retirou-se, confiante de que sua armadilha seria descoberta mais cedo ou mais tarde. Naquela noite, durante o jantar solitário de Lucas, Vitória foi chamada ao escritório. Seu coração deu um salto. Aqueles momentos privados haviam se tornado preciosos para ela. Mas ao entrar, percebeu imediatamente que algo estava errado. Lucas não sorriu ao vê-la, como se tornara seu costume. Ao invés disso, seu rosto estava tenso, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, sentindo um nó se formar em seu estômago. Lucas indicou que ela se sentasse, algo que também se tornara habitual entre eles quando estavam a sós. Regina reportou algo perturbador hoje, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. O colar de diamantes que pertenceu à minha mãe desapareceu do cofre no quarto principal. Vitória franziu a testa, confusa. Eu não sabia que havia um cofre no quarto principal. Está escondido atrás do quadro de Portinari, explicou ele, observando-a atentamente. Apenas Regina e eu conhecemos a combinação. Compreensão começou a despontar nos olhos de Vitória, seguida por algo que parecia mágoa. Está me perguntando se eu roubei o colar? Lucas se apressou em negar. Não, claro que não. Apenas queria saber se você notou algo incomum, alguém entrando no quarto em horários estranhos, qualquer coisa. Mas o dano já estava feito. A mera insinuação havia criado uma fissura na confiança que tão cuidadosamente construíram. Não notei nada, respondeu Vitória, sua voz agora formal, distante. Posso me retirar, senhor? O retorno ao tratamento formal não passou despercebido por Lucas. Vitória, por favor, não interprete mal. Não estou acusando você de nada, mas a suspeita existe, retrucou ela, incapaz de esconder a mágoa. Do contrário, por que me questionar especificamente? Lucas passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Estou perguntando a todos. Paulo, Josefa, não é algo direcionado a você. Vitória assentiu rigidamente, não totalmente convencida. Se me permite, então, vou continuar meu trabalho. Quando ela saiu, Lucas sentiu como se algo precioso estivesse escapando por entre seus dedos. Aquela conexão delicada, tão recentemente descoberta, parecia subitamente frágil, vulnerável. O que nenhum dos dois sabia era que Regina havia estrategicamente posicionado Tomás perto do escritório durante a conversa. O filho da governanta aguardou Vitória sair, notando sua expressão perturbada, e então entrou no escritório sem bater. Senhor, desculpe a intromissão, mas ouvi sobre o colar desaparecido. Lucas ergueu os olhos, surpreso com a presença inesperada. Tomás? O que faz aqui a esta hora? Vim buscar minha mãe para um jantar, explicou ele, aproximando-se da mesa com ar preocupado. Mas quando soube do roubo, achei que deveria compartilhar algo que me preocupa há algum tempo. Lucas endireitou-se na cadeira, subitamente alerta.
E o que seria? Tomás fingiu hesitação, como se relutasse em falar. É sobre Vitória. Tenho notado... Bem, ela tem feito muitas perguntas sobre os valores dos objetos da casa, especialmente joias e arte. Era uma mentira completa, é claro. Tomás mal trocara 10 palavras com Vitória, desde que ela começara a trabalhar ali, mas sabia que a semente da dúvida, uma vez plantada, cresceria rapidamente. Que tipo de perguntas? Indagou Lucas, seu tom mais afiado. Sobre quanto valem, onde ficam guardados, esse tipo de coisa, inventou Tomás, encorajado pela reação. Não quis mencionar antes porque parecia inocente, mas agora... Lucas balançou a cabeça, ainda relutante em acreditar. Isso não soa como Vitória. As pessoas nem sempre são o que parecem, senhor, respondeu Tomás com falsa solidariedade. Principalmente quando vêm de certos ambientes. O preconceito na insinuação foi como um tapa para Lucas. Subitamente, viu Tomás com outros olhos, não como o filho da governanta que conhecia desde criança, mas como um homem mesquinho e preconceituoso. A suspeita de que algo mais poderia estar acontecendo começou a se formar em sua mente. Obrigado pela informação, Tomás. Vou considerá-la adequadamente. O tom de dispensa era claro, e Tomás se retirou, satisfeito por ter cumprido sua parte no plano da mãe. Enquanto isso, em seu pequeno quarto, Vitória deixava que as lágrimas finalmente caíssem. Não era apenas a suspeita que a machucava, mas a compreensão de quão frágil era realmente aquela conexão que sentia com Lucas. Um mero boato, uma suspeita, e todas as barreiras se erguiam novamente entre eles. Talvez Regina estivesse certa, afinal. Talvez mundos tão diferentes jamais pudessem verdadeiramente se encontrar. Na manhã seguinte, Vitória desempenhou suas tarefas mecanicamente, evitando encontros com Lucas. Seu corpo estava na mansão, mas sua mente vagava distante, questionando cada momento que haviam compartilhado, cada sorriso, cada olhar. Por volta das 10, Regina entrou na lavanderia onde Vitória organizava lençóis, acompanhada por Paulo e, para choque da jovem, 2 policiais. Senhorita Vitória Alves, perguntou um dos oficiais, um homem de meia idade com expressão grave. Precisamos que nos acompanhe até seu quarto, por favor. O estômago de Vitória afundou. Ela olhou para Regina, cujo rosto mantinha uma máscara de tristeza profissional que não chegava aos olhos satisfeitos. O que está acontecendo? Apenas uma verificação de rotina, respondeu o policial. Por favor, coopere. No pequeno quarto de Vitória, o segundo policial começou uma busca metódica, enquanto ela observava, paralisada pelo choque. Quando ele abriu a gaveta de roupas íntimas e moveu algumas peças, a expressão de triunfo em seu rosto dizia tudo. O que temos aqui? Disse ele, erguendo o lenço de seda que continha o colar. O mundo de Vitória desmoronou. Ela olhou para a joia com total incompreensão. Isso não é meu, nunca vi isso antes. Alguém colocou isso ali. Regina deu um passo à frente, a expressão consternada quase convincente. Oh, minha querida, como pôde? Depois de toda a confiança que o Sr. Moreira depositou em você, eu não roubei nada, protestou Vitória, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Por favor, acreditem em mim. Mas os policiais já estavam trocando olhares significativos. Um deles se adiantou com algemas. Senhorita Alves está detida sob suspeita de furto qualificado. Nesse momento, uma voz cortou o ar como uma lâmina. O que está acontecendo aqui? Lucas estava parado à porta, seu rosto uma máscara de fúria contida. Seus olhos passaram da cena para o colar nas mãos do policial, então para o rosto devastado de Vitória. Senhor Moreira, começou Regina adiantando-se. Lamentavelmente, nossas suspeitas se confirmaram. O colar foi encontrado entre os pertences de Vitória. Lucas estudou a cena por um momento, seu olhar analítico absorvendo cada detalhe. O colar cuidadosamente embrulhado no lenço que reconhecia como sendo de Regina. A gaveta aberta como se estivesse esperando por uma busca. O timing perfeito da descoberta. Algo não se encaixava. E pela primeira vez em anos, Lucas Moreira confiou em seu instinto acima da lógica, em seu coração acima das evidências. Senhores, dirigiu-se aos policiais, sua voz calma, mas autoritária. Agradeço sua pronta resposta, mas receio que houve um engano.
Não apresentarei queixa contra a senhorita Alves. Regina arregalou os olhos, chocada. Mas, senhor, o colar de sua mãe foi encontrado, como podem ver, cortou Lucas. E tenho motivos para acreditar que chegou aos pertences da senhorita Alves, por meios que não foram os dela. Os policiais se entreolharam, desconfortáveis. Senhor Moreira, com todo respeito, a evidência é clara. A evidência é circunstancial, no melhor dos casos. Interrompeu Lucas, seu tom não admitindo contestação. E como proprietário do item supostamente roubado, é minha prerrogativa decidir se desejo prosseguir com acusações. Não desejo. Depois de alguns momentos de tensão, os policiais concordaram relutantemente em se retirar, deixando-o colar com Lucas. Quando saíram, um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Vitória permanecia imóvel, ainda atordoada pelo que acabara de acontecer. Lucas se virou para Regina, seu olhar duro como aço. Gostaria de falar com você em particular. Agora. A governanta hesitou, mas seguiu-o para fora, lançando um último olhar furioso para Vitória. Sozinha, a jovem finalmente desabou na cama, todo o medo e a tensão se dissolvendo em lágrimas silenciosas. Não conseguia entender como o colar havia chegado às suas coisas, mas sabia que alguém a havia incriminado deliberadamente. E suspeitava fortemente de quem. No escritório, Lucas confrontou Regina diretamente. Quanto tempo trabalha para minha família, Regina? A pergunta a pegou desprevenida. 32 anos, senhor. 32 anos de lealdade, de serviço impecável. Continuou Lucas, sua voz perigosamente calma. E você joga tudo isso fora para armar contra uma inocente. Regina empalideceu, mas manteve a postura. Não sei do que está falando. Sabe perfeitamente, retrucou Lucas, seu tom endurecendo. O colar estava embrulhado em seu lenço. Um lenço que reconheceria em qualquer lugar por ser presente da minha mãe. A gaveta onde foi encontrado era a mais óbvia possível. E a sua insistência em chamar a polícia antes mesmo de me informar. Tudo calculado para humilhá-la ao máximo. Regina abriu a boca para protestar, mas Lucas ergueu a mão silenciando-a. Não insulte minha inteligência com negativas, Regina. A única questão que resta é por quê. Por um momento, a máscara de eficiência da governanta caiu, revelando o rancor subjacente. O senhor não vê? Ela está se aproveitando de você, de sua bondade, de sua solidão. Meninas como ela, de onde ela vem, fazem qualquer coisa por dinheiro. Eu só queria protegê-lo. Lucas estudou a mulher à sua frente como se a visse pela primeira vez. Esta pessoa que ajudara a criá-lo, que estivera ao seu lado nos momentos mais difíceis, revelava agora um lado que ele nunca quisera enxergar: o preconceito arraigado, a crueldade calculista, a noção distorcida de lealdade. Você não queria me proteger, Regina. Queria controlar minha vida, como sempre tentou fazer, disse ele finalmente, seu tom mais triste que zangado. Mas isso acaba aqui. Seu serviço a esta casa está terminado. Quero que saia até o final do dia. A cor abandonou o rosto da governanta. Está me demitindo? Depois de tudo que fiz por você, por esta casa? Estou, confirmou Lucas, sua resolução inabalável. E pode agradecer à minha consideração por nosso passado comum o fato de eu não estar apresentando acusações formais contra você. Regina abriu a boca, fechou-a novamente, palavras aparentemente falhando-a pela primeira vez. Então, com um aceno rígido da cabeça, virou-se e saiu, a postura ainda impecável apesar da derrota. Quando a porta se fechou, Lucas afundou na cadeira, o peso do que acabara de acontecer finalmente caindo sobre seus ombros. Regina havia sido uma presença constante em sua vida, quase uma segunda mãe. Dispensá-la era como cortar um vínculo com seu passado. Mas ao pensar em Vitória, no que ela quase sofrera por causa da maldade calculada da governanta, sabia que não havia outra escolha. Agora vinha a parte mais difícil, consertar o dano causado à confiança frágil que havia começado a construir com a única pessoa que, em anos, conseguira penetrar as paredes ao redor de seu coração. Lucas encontrou Vitória ainda em seu quarto, agora arrumando suas poucas roupas em uma pequena mala. — O que está fazendo? Perguntou ele, parando à porta. Ela ergueu olhos vermelhos de tanto chorar. Achei que seria melhor eu ir embora. Por quê? A pergunta era genuína,
o tom suave. É porque, começou ela, a voz trêmula, mesmo que você não acredite que eu tenha roubado o colar, o que aconteceu hoje mudou tudo. Sempre haverá essa sombra entre nós. Lucas entrou no quarto e sentou-se na beirada da cama, próximo o suficiente para que pudessem conversar, distante o suficiente para respeitar seu espaço. Regina confessou, disse ele simplesmente. Não com essas palavras, mas o suficiente. Ela armou tudo isso. Vitória fechou os olhos, um suspiro profundo escapando. Eu sabia. Desde o começo ela me odiava. Dizia que eu não pertencia aqui. Ela estava errada, disse Lucas, com uma convicção que surpreendeu até a ele. Você pertence exatamente onde escolher estar. O olhar que compartilharam então estava carregado de significado, de possibilidades não ditas. Demiti Regina, continuou Lucas. Ela deixará a casa hoje. Vitória arregalou os olhos, chocada. Mas ela trabalha para sua família há décadas e traiu minha confiança da pior forma possível, completou ele firmemente. Algumas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser redesenhadas. Um silêncio se instalou entre eles, não desconfortável, mas expectante, como a calmaria antes de uma transformação. Precisamos conversar, Vitória, disse Lucas finalmente. Não aqui, não agora, mas há coisas que preciso dizer a você, quando estiver pronta para ouvir. Ela assentiu levemente, ainda processando tudo o que havia acontecido. Eu também tenho coisas a dizer. Lucas sorriu então, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos geralmente sombrios. Que tal amanhã à noite? Um jantar apenas nós dois. Não como patrão e empregada, mas como... Ele hesitou, buscando a palavra certa. Como pessoas, completou Vitória suavemente. Duas pessoas tentando descobrir se seus mundos podem realmente se encontrar. Exatamente, concordou Lucas, sentindo uma esperança renovada florescer em seu peito. Duas pessoas em uma encruzilhada, decidindo qual caminho seguir juntas. Quando ele se retirou, Vitória desfez a mala lentamente, cada peça de roupa guardada simbolizando uma decisão. A de ficar, a de arriscar, a de acreditar que, às vezes, as diferenças não são obstáculos, mas pontes para algo novo e inesperadamente belo. Lá fora, a chuva começava a cair novamente sobre São Paulo, lavando a cidade, trazendo a promessa de renovação. E dentro da mansão Moreira, duas almas solitárias se preparavam para o mais corajoso dos atos, abrir o coração para a possibilidade do amor, desafiando todos os obstáculos que o mundo pudesse colocar em seu caminho. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. A notícia da demissão de Regina correu pela mansão como fogo em palha seca. Paulo e Josefa trocavam olhares surpresos pelos corredores, incapazes de acreditar que a governanta que reinara absoluta por décadas havia partido em desgraça. Para completar o choque, Lucas anunciou que Vitória assumiria temporariamente algumas das responsabilidades administrativas da casa. Não é uma promoção oficial ainda, explicou ele durante uma reunião com os funcionários na manhã seguinte. Mas Vitória tem demonstrado capacidade e comprometimento excepcionais. Enquanto buscamos uma nova governanta, ela ajudará na coordenação das tarefas diárias. A transformação na dinâmica da casa foi imediata. O ambiente opressivo que Regina cultivara ao longo dos anos começou a se dissipar, substituído gradualmente por algo mais leve, mais humano. Vitória tratava os outros funcionários com respeito e calor, consultando-os sobre preferências e sugestões de melhorias, algo impensável nos tempos de Regina. Para a própria Vitória, os acontecimentos dos últimos dias haviam sido como um redemoinho emocional. A humilhação da falsa acusação, o alívio da vindição, a surpresa da confiança depositada nela por Lucas e, pairando sobre tudo, a expectativa do jantar daquela noite. Um jantar que, ela sabia instintivamente, marcaria o início de algo novo, ou o fim definitivo de possibilidades apenas vislumbradas. À tarde, enquanto revisava os horários da equipe na pequena sala que antes pertencia a Regina, Vitória recebeu uma entrega inesperada. Uma caixa elegante de uma das mais exclusivas boutiques de São Paulo, acompanhada de um bilhete escrito à mão. Para esta noite. Não é uma obrigação, apenas uma oferta.
L. Dentro da caixa repousava um vestido de seda azul marinho, simples em seu corte, mas evidentemente de altíssima qualidade. Junto, um par de sapatos e uma pequena bolsa-carteira que complementavam o conjunto com elegância discreta. Vitória tocou o tecido luxuoso com dedos hesitantes, sentimentos contraditórios agitando-se em seu peito. O gesto era inegavelmente gentil, mas também levantava questões desconfortáveis. Lucas achava que ela precisava se transformar para ser digna de sua companhia. Estaria ele tentando moldá-la para se encaixar em seu mundo? Decidiu guardar essas perguntas para o jantar. Esta noite seria sobre honestidade, sobre descobrir se o que sentiam um pelo outro era forte o suficiente para superar não apenas as diferenças externas, mas também as cicatrizes internas que ambos carregavam. Às 7 em ponto, Vitória desceu as escadas da mansão, tendo optado por usar o vestido, mas combinado com seu próprio colar, um simples cordão de prata com um pingente de ametista que ganhara da mãe em seu aniversário de 18 anos. Era sua maneira de dizer: aceito sua gentileza, mas não perco minha identidade. Lucas a esperava no hall de entrada, impecavelmente vestido em um terno escuro sem gravata. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram com algo que ia além da simples admiração. Era reconhecimento, como se finalmente estivesse vendo algo que procurara por muito tempo. Você está linda, disse ele simplesmente. Obrigada pelo vestido, respondeu ela, tocando levemente o tecido. É o mais bonito que já usei. Combina com você, disse Lucas, então notou o colar. Um sorriso compreensivo tocou seus lábios. E esse colar é perfeito com ele. O fato de ele não apenas notar, mas aprovar sua pequena afirmação de identidade aplacou parte das apreensões de Vitória. Talvez ele realmente a visse, não como um projeto de transformação, mas como ela era. Não jantaremos aqui, informou Lucas, oferecendo-lhe o braço. Reservei um lugar especial. Paulo os aguardava com o carro. A viagem foi silenciosa, mas não de forma desconfortável. Era como se ambos entendessem que as palavras importantes viriam mais tarde, quando estivessem realmente a sós. Para surpresa de Vitória, o carro não se dirigiu a um dos restaurantes luxuosos frequentados pela elite paulistana, como ela secretamente temia. Em vez disso, rumaram para o bairro da Liberdade, coração da comunidade japonesa na cidade. Conheço um lugar aqui, explicou Lucas, percebendo sua expressão intrigada. Um pequeno restaurante familiar, discreto, com a melhor comida japonesa da cidade. Nada de holofotes ou pessoas tentando impressionar outras pessoas. Apenas boa comida e privacidade. A escolha do restaurante foi a segunda surpresa positiva da noite. O Sakura era de fato um estabelecimento pequeno e acolhedor, com apenas 8 mesas separadas por biombos delicados, que criavam atmosferas íntimas para cada grupo de clientes. O proprietário, um senhor japonês de idade avançada, recebeu Lucas como um velho amigo, conduzindo-os pessoalmente à mesa mais reservada. Venho aqui desde que era estudante de engenharia, confidenciou Lucas após fazerem os pedidos. É um dos poucos lugares em São Paulo onde posso ser apenas eu mesmo, sem expectativas. É difícil carregar o nome Moreira? Perguntou Vitória, genuinamente curiosa. Lucas considerou a pergunta por um momento. É um privilégio e um fardo, respondeu finalmente. Abre portas, mas também cria muros. As pessoas veem o império, a fortuna, o poder, raramente o homem. Eu vejo o homem, disse Vitória suavemente. O olhar que Lucas lhe lançou foi de uma vulnerabilidade tocante. Eu sei. É por isso que estamos aqui. À medida que a noite avançava e os pratos delicados de sushi e sashimi eram servidos, a conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu a ambos. Falaram sobre suas infâncias, a dele privilegiada, mas solitária, a dela simples, mas rica em afeto familiar. Compartilharam sonhos abandonados, ela de se tornar enfermeira, ele de projetar casas populares inovadoras antes de se ver absorvido pelo império corporativo do pai. Ainda posso fazer isso, na verdade, refletiu Lucas enquanto compartilhavam uma sobremesa de mochi. Criar um braço da empresa dedicado a habitações de qualidade a preços acessíveis. Tenho pensado nisso ultimamente. O que o impede? Perguntou Vitória. Lucas sorriu um sorriso melancólico. Inércia, suponho.
É fácil seguir o caminho já traçado, especialmente quando se está adormecido por dentro. A confissão pairou entre eles, carregada de significado. E agora? Perguntou Vitória, sustentando seu olhar. Ainda se sente adormecido? Não, respondeu Lucas, sua voz baixa, mas firme. Não desde que você entrou na minha vida. Era o momento para a verdade, para as perguntas que haviam adiado por tempo demais. O que estamos fazendo, Lucas? Perguntou Vitória diretamente. O que é isto entre nós? Ele não hesitou. Para mim, é o começo de algo que nunca imaginei encontrar novamente após perder Marina. É a chance de sentir, de viver, de construir algo verdadeiro com alguém que enxerga além das aparências. As pessoas falarão, advertiu ela. O poderoso empresário e a empregada doméstica. Será um escândalo. Deixe que falem, respondeu Lucas, estendendo a mão para tocar a dela sobre a mesa. A pergunta real é, você está disposta a enfrentar isso? Porque eu estou, Vitória. Pela primeira vez em 5 anos, encontrei algo que vale qualquer batalha. Os olhos dela se encheram de lágrimas não derramadas. Tenho medo, admitiu. Não do escândalo, mas de não ser suficiente. De você acordar um dia e perceber que cometeu um erro, que nossos mundos são incompatíveis demais. Lucas apertou sua mão, seus olhos nunca deixando os dela. Não se trata de ser suficiente. Trata-se de sermos nós mesmos, juntos, construindo nosso próprio mundo. Não precisamos nos encaixar nos mundos existentes. Podemos criar o nosso. As palavras tão simples e ao mesmo tempo tão profundas tocaram Vitória no centro de suas inseguranças. Por tanto tempo ela havia se sentido dividida entre 2 mundos, sem pertencer verdadeiramente a nenhum. A ideia de criar um novo espaço, onde ambos pudessem ser autênticos, era tanto assustadora quanto libertadora. Eu gostaria disso, disse finalmente, um sorriso hesitante surgindo em seus lábios. Criar nosso próprio mundo. Quando saíram do restaurante, a noite estava suavemente estrelada. Uma raridade em São Paulo. Em vez de chamar Paulo imediatamente, Lucas sugeriu uma caminhada pelo jardim oriental próximo, iluminado por lanternas tradicionais que criavam uma atmosfera quase mágica. Foi ali, sob o luar filtrado pelas folhas de um antigo bordo japonês, que ele finalmente a beijou. Um beijo suave, quase reverente, que carregava não apenas desejo, mas promessa. Quando se separaram, algo havia mudado sutilmente entre eles, como se uma última barreira invisível tivesse se dissolvido. Tenho algo para você, disse Lucas, retirando uma pequena caixa do bolso. Não é o que você está pensando, acrescentou rapidamente, vendo sua expressão alarmada. É muito cedo para isso. É apenas um símbolo. Dentro da caixa repousava uma delicada chave prateada, antiga e visivelmente não funcional. Era da minha avó, explicou Lucas. Ela a deu ao meu avô quando se conheceram. Dizia que era a chave para seu coração, que ele deveria guardá-la até ter certeza de que queria usá-la. Ele a carregou por anos até ter certeza. Então, quando finalmente declarou seu amor, devolveu-a a ela, dizendo que não precisava mais da chave porque a porta já estava aberta. Vitória tocou a pequena chave, profundamente tocada pelo simbolismo e pela história familiar. É linda, sussurrou. Não estou pedindo que você aguarde para sempre, explicou Lucas. Apenas até ter certeza, para qualquer direção que seu coração aponte. É seu direito de escolha que quero honrar. O gesto, tão diferente dos grandes e ostensivos presentes que ela secretamente temia que ele oferecesse, demonstrava um entendimento profundo do que realmente importava para ela: respeito, paciência, reconhecimento de sua autonomia. Vou guardá-la com cuidado, prometeu, fechando os dedos ao redor da pequena caixa. E quando souber com certeza, você será o primeiro a saber. Na volta para a mansão, o silêncio entre eles era confortável, cheio de possibilidades e expectativas compartilhadas. Não havia pressa agora, apenas a certeza de que qualquer que fosse o caminho à frente, o trilhariam com honestidade e coragem. 3 meses se passaram. A mansão Moreira havia se transformado sob a influência sutil mas constante de Vitória. As janelas, antes sempre fechadas, agora frequentemente se abriam para o sol e a brisa.
Música podia ser ouvida ocasionalmente flutuando dos alto-falantes discretamente instalados em vários cômodos, desde jazz suave até MPB clássica. Flores frescas, em arranjos simples mas elegantes, apareciam regularmente nas mesas e consoles. A nova governanta, Dona Carmen, uma senhora experiente e de sorriso fácil, trabalhava em harmonia com Vitória, que agora ocupava oficialmente o cargo de assistente pessoal de Lucas. A mudança de função havia sido sugerida pelo próprio Lucas, não apenas para legitimar a crescente proximidade entre eles aos olhos da sociedade, mas também para permitir que Vitória desenvolvesse novas habilidades e pudesse eventualmente buscar sua educação formal. Não quero que você abandone seus sonhos pessoais por minha causa, havia dito ele. Se ainda quer estudar enfermagem, encontraremos um modo. O relacionamento entre eles florescia devagar, com respeito mútuo e descobertas diárias. Lucas redescobria o prazer das coisas simples. Um piquenique no jardim, uma tarde de domingo no parque, uma visita ao cinema local em vez das exclusivas salas VIP que costumava frequentar. Vitória, por sua vez, ganhava confiança para navegar no mundo sofisticado, que agora também fazia parte de sua vida, sem perder sua autenticidade. Mateus havia recebido uma bolsa integral em um dos melhores colégios de São Paulo, graças a um programa da Fundação Moreira recém-criado, para talentos excepcionais em ciências e engenharia. A mãe de Vitória, Dona Zélia, agora recebia tratamento especializado em uma clínica particular, com resultados surpreendentemente positivos. Não que tudo fosse perfeito, houve inevitavelmente momentos difíceis. Olhares desdenhosos de antigos amigos de Lucas quando aparecia com Vitória em eventos sociais. Comentários maldosos em colunas de fofocas. Até mesmo uma tentativa desastrosa de Regina de vender uma história difamatória para um tabloide, prontamente contida pelos advogados da empresa. Mas cada obstáculo superado apenas fortalecia a certeza de que o que construíam era verdadeiro e valioso. Em uma tarde de sábado particularmente agradável, Lucas convidou Vitória para um passeio até um terreno nos arredores da cidade. Ela já estava acostumada a ocasionalmente acompanhá-lo em visitas a propriedades e projetos, parte de suas funções como assistente, mas havia algo diferente desta vez, uma energia quase nervosa em Lucas que raramente demonstrava. O terreno era amplo, com vista para uma área preservada de Mata Atlântica e um pequeno lago natural. Um caminho de pedras levava a uma clareira, onde apenas os alicerces de uma construção haviam sido colocados. — O que acha? — perguntou Lucas, observando-a atentamente enquanto ela absorvia o local. — É lindo — respondeu Vitória honestamente. — Pacífico. Que tipo de projeto será? Corporativo? Lucas sorriu, um sorriso quase tímido que raramente exibia. — Não exatamente. É pessoal. Ele a conduziu até uma mesa de desenho improvisada, sob uma tenda leve, onde plantas arquitetônicas estavam dispostas, protegidas do vento por pesos de cristal. — Este é um projeto que comecei há algumas semanas, explicou, desenrolando o desenho principal. É a primeira casa que projeto pessoalmente em anos. Vitória examinou os desenhos, reconhecendo imediatamente a beleza do design. Linhas modernas harmonizadas com elementos naturais, amplas janelas para capturar a vista, espaços integrados que fluíam organicamente. — É magnífica, Lucas, elogiou sinceramente. Quem é o cliente sortudo? Lucas hesitou por um momento, então olhou diretamente em seus olhos. — Nós, se você quiser. A resposta a pegou completamente desprevenida. — Você está construindo uma casa para nós? — Estou construindo uma possibilidade, corrigiu ele suavemente. Um lugar que não seria nem meu mundo nem o seu, mas o nosso. Um novo começo. Com mãos levemente trêmulas, ele apontou para detalhes específicos do projeto. Veja, esta ala tem um espaço que poderia ser um consultório de enfermagem comunitário, se você ainda desejar seguir esse caminho. Aqui, um escritório onde posso trabalhar nos projetos sociais que temos discutido. E este anexo, ele indicou uma estrutura separada, mas conectada à casa principal. Seria perfeito para sua mãe, quando ela se sentir bem o suficiente, com todo o conforto e privacidade. Vitória sentiu o coração inundar de emoção ao perceber o cuidado com que ele havia pensado em cada detalhe.
não apenas para satisfazer desejos pessoais, mas para acomodar seus sonhos, sua família, seu futuro conjunto. Você não precisa responder agora, apressou-se em acrescentar Lucas, interpretando seu silêncio como hesitação. É apenas uma ideia, um projeto que podemos modificar, adiar ou até mesmo abandonar se não for o que você... Suas palavras foram interrompidas quando Vitória, com lágrimas nos olhos, retirou algo do bolso. A pequena caixa com a chave que ele lhe dera 3 meses antes. Acho que é hora de devolvê-la, disse ela, abrindo a caixa para revelar a delicada chave prateada. Porque a porta já está aberta, Lucas. Meu coração já escolheu. Quando ele a tomou nos braços, o beijo que compartilharam tinha gosto de futuro. Não o futuro que qualquer um deles havia imaginado, mas um infinitamente mais rico, tecido com fios de suas histórias individuais e o brilho dourado de suas esperanças compartilhadas. Tenho apenas uma condição, disse Vitória quando se separaram. Qualquer coisa, respondeu Lucas sem hesitação. Que esta casa não seja apenas nossa fortaleza, mas um lugar de acolhimento. Que as portas estejam sempre abertas para quem precisar de um novo começo, assim como nós precisamos. Lucas sorriu, compreendendo perfeitamente o que ela propunha. Não era apenas uma casa que construiriam juntos, mas uma nova forma de viver. Uma que combinava o melhor dos 2 mundos e criava algo inteiramente novo no processo. Fechado, concordou, selando a promessa com outro beijo. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da nova casa, ainda parcialmente em construção, mas já habitável, Vitória e Lucas trocaram votos de compromisso. Não era um casamento formal ainda, mas uma celebração de escolha consciente, de caminhos que se encontravam não por acidente ou conveniência, mas por reconhecimento mútuo de almas afins. Dona Zélia, visivelmente mais saudável, observava a filha com olhos marejados de orgulho. Mateus, agora um adolescente confiante florescendo em sua nova escola, sorria amplamente ao lado do professor de engenharia que Lucas havia contratado especialmente para orientá-lo. Paulo e Josefa estavam lá também, assim como Dona Carmen e alguns amigos leais que haviam permanecido ao lado de Lucas, mesmo quando a sociedade erguera sobrancelhas para seu relacionamento inadequado. Quando chegou o momento dos discursos, Lucas surpreendeu a todos, inclusive Vitória, ao anunciar o lançamento da Fundação Novos Começos, uma instituição dedicada a ajudar jovens talentos de comunidades carentes a acessar educação de qualidade e mulheres chefes de família a conquistarem independência econômica. Esta fundação nasce da história que Vitória e eu estamos escrevendo juntos, explicou ele, segurando a mão dela com firmeza. Uma história que nos ensinou que as maiores transformações começam com pequenos gestos de coragem. Que abrir o coração, mesmo quando dói, mesmo quando assusta, é o único caminho para a verdadeira renovação. Mais tarde, quando dançavam sob as estrelas ao som de uma pequena banda de jazz, Vitória descansou a cabeça no ombro de Lucas e sussurrou. Ainda tenho aquela mesma pergunta, sabia? Qual? Murmurou ele contra seus cabelos. O que estamos fazendo? Lucas sorriu, lembrando-se daquela noite no restaurante japonês que havia marcado o verdadeiro início da jornada deles. Estamos construindo, respondeu simplesmente. Não apenas uma casa, não apenas um relacionamento. Estamos construindo possibilidades, Vitória, para nós e para todos que cruzarem nosso caminho. E enquanto a música suave envolvia o jardim iluminado por centenas de pequenas luzes, ambos sabiam que haviam encontrado uma verdade rara e preciosa. Que o amor real não apaga diferenças nem ignora obstáculos. Ele os transforma em fundações sobre as quais se ergue algo muito mais forte e duradouro do que qualquer um poderia construir sozinho. Na casa que crescia um pouco mais a cada dia, assim como o amor entre eles, não havia mais linhas divisórias entre mundos. Havia apenas espaço para crescer, para sonhar e, principalmente, para acolher outros corações em busca de seu próprio recomeço. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lucas e Vitória tenha tocado seu coração e mostrado o poder transformador do amor verdadeiro. Para mais histórias como essa, preparamos uma playlist especial com romances que desafiam barreiras e constroem pontes entre mundos diferentes. Você pode encontrá-la clicando no link à esquerda da tela. Se esta história aqueceu seu coração,
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. A cada dia, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades e belezas da vida e do amor. E você, já viveu ou testemunhou um amor que transcendeu barreiras sociais? Conte-nos nos comentários. Sua história pode ser a inspiração para a nossa próxima narrativa. Até a próxima!